Começamos mais um Correspondente Médico. Lembrando que você pode e deve sempre participar com a gente. Hashtag Correspondente Médico. Vai lá no Twitter, deixa a sua dúvida. Não existe pergunta boba aqui nesse quadro, viu? Pode abrir seu coração e mandar pra gente essa questão, não é, doutor Fernando? É isso mesmo, Elise. E para o primeiro tema, até digo, né, com cuidado. Vamos trabalhar. Pois é, vamos trabalhar, mas com todo cuidado. Por quê? Excesso de trabalho é o nosso primeiro assunto. Aliás, eu já começo até te fazendo uma pergunta para gerar aí a reflexão. Você acha que trabalha muito? Será que horas e mais horas seguidas de trabalho estão relacionadas a alguma doença? Pois bem, estão, viu? E segundo uma pesquisa feita pela OMS com a Organização Internacional do Trabalho, muitas horas trabalhadas aumentam os riscos de morte por doenças cardíacas e também aumenta o risco de morte por derrame. A gente tem já aqui algumas informações na nossa tela que vão ainda ilustrar mais esse nosso assunto. O que esse estudo descobriu? Esse estudo apontou que em 2016, cerca de 745 mil pessoas morreram por doenças ligadas justamente ao excesso de trabalho. Um aumento de 29% em relação ao ano de 2000. Eles compararam, então, 2016 com o ano de 2000. O que essas mortes tinham em comum? Todas as pessoas trabalhavam mais de 55 horas por semana. E esse total de trabalho representa 35% mais de chance de ter um derrame e 17% de ter problemas cardíacos. Ou seja, doutor, não é só achismo. Na prática, a gente observando aqui por meio dos números, excesso de trabalho pode dar trabalho para a nossa cabeça, né? Sim, esse estudo observacional, ele traz informações importantes fazendo uma correlação entre horas trabalhadas e problemas de saúde, principalmente de ordem cardiovascular. Porque a gente sabe que o trabalho em excesso, principalmente quando não existe uma motivação implícita dentro da própria intimidade da pessoa, pode trazer alterações como, por exemplo, o estresse crônico, e isso pode impactar na saúde do aparelho cardiovascular, principalmente quando a gente fala em infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Doutor, é bem possível que alguém que esteja assistindo a gente agora já esteja fazendo a conta, né? Será que eu trabalho mais de 55 horas? Será que eu faço parte desse grupo de risco? É sempre interessante a gente trazer esse tipo de assunto porque tira a gente da zona de conforto e traz a reflexão para que as pessoas possam refletir um pouco o seu estilo de vida. E como a gente tem cada vez mais pensado no trabalho, né? É difícil, você sai do trabalho, mas leva o WhatsApp junto, por exemplo, continua trabalhando em casa. É difícil conter esse excesso, né? É difícil, mas uma coisa não muda, né, Elisa? O dia tem 24 horas e a semana tem 7 dias. E não é à toa que existe o final de semana como uma forma de contrabalançar um excesso de atividade que a gente faz no decorrer dos outros dias. Para quem consegue desligar, né? Exato. Por isso que é importante a gente prestar atenção nessa dose certa da distribuição do tempo. É lógico que a gente não vive para trabalhar, mas a gente também não trabalha para viver. É uma coisa que fica, às vezes, um pouco rondando a nossa cabeça. É importante ter prazer, é importante ter motivação, mas esses dados são importantes. E não adianta simplesmente a gente pensar no trabalho, que é extremamente importante para a autoestima e para a sensação de bem-estar de uma pessoa. É importante a gente prestar atenção nos relacionamentos, na saúde física, na saúde financeira e também no lazer. Porque quando a gente pensa dessa forma, a nossa experiência na Terra acaba sendo muito mais prazerosa e significativa. Pois é, até que ponto nós estamos vivendo ou apenas sobrevivendo, correndo atrás da máquina sem fim? E eu até te pergunto, trago esse assunto, essa reflexão para cá, doutor, para poder lhe perguntar o seguinte. A gente viu aqui, por exemplo, efeitos com derrames, pessoas que podem acabar perdendo a vida por causa desse excesso de trabalho. Mas tem o efeito mental, que é aquele que a gente não enxerga e às vezes até despreza um pouquinho, né? Esse estresse que a pessoa é acometida. Pode causar um mal maior, né? Sim, a gente sabe que a gente estava falando agora de um problema orgânico no corpo físico propriamente dito, mas no campo, na esfera mental, da saúde mental, existe uma síndrome chamada síndrome de burnout que tem uma relação muito grande com isso, que acaba representando um esgotamento mental, um esgotamento de energias do próprio corpo, uma vez que se correlaciona toda a sua valorização de existência com a prática da atividade laborativa. Temos aqui, então, algumas informações sobre essa síndrome de burnout que o doutor está explicando para a gente e vários sintomas, não é, doutor? Que são importantes da gente ficar atento a eles. Sim, como, por exemplo, falta de atenção e concentração,
dificuldade para se alimentar de uma forma correta, então a pessoa ou come demais, ou come de menos, ou então não sabe escolher o momento adequado e os alimentos para compor o seu próprio prato. Doutor, isso inclui uma falta de apetite, por exemplo? Além de uma bagunça, que não tem hora para comer, come tudo errado, a pessoa também acaba perdendo o apetite por causa do estresse? Sim, ela pode inclusive perder o prazer e com isso também ter um déficit nutricional. Então a gente começa a entender que toda essa interface entre o mundo físico e o mundo mental é extremamente importante para a manutenção da saúde. Os lapsos de memória, Elisa, podem se fazer presente. Então você imagina, o que eu estou querendo dizer com lapso de memória? Alteração na memória de trabalho ou na memória de curto prazo, que é extremamente importante para a gente trabalhar. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui, conversando com as pessoas sobre um determinado assunto. Se a gente perde o fio da meada, a gente vai ter dificuldade de executar a nossa função. Portanto, a questão da memória de curto prazo, que é uma função executiva, é extremamente importante e pode estar cometida em pessoas com a síndrome de burnout. Além do que, irritabilidade, o que acaba refletindo numa sensação de mal-estar e também podendo potencializar conflitos entre as pessoas que trabalham no mesmo ambiente e distúrbios do sono que vão refletir depois em casa, né? Quando a pessoa não consegue fazer o seu ciclo adequado, e a gente sabe que o sono tem um papel fundamental para restabelecer todo o equilíbrio bioquímico do nosso corpo físico, tem correlação com o sistema imunológico e também com a produção de memórias. Doutor, se alguém que está assistindo aqui olhou essa lista e pensou, me identifiquei com várias coisas ou me identifiquei com todas, o que fazer, doutor, depois de identificar o problema? Procurar um profissional que trabalhe com a área da saúde mental. Então aqui eu falo da psiquiatria, da neurologia, um psicólogo, terapeutas que estão envolvidos no processo do reconhecimento disso. Isso aqui muito se parece, sabe, Elisa, com uma depressão, em que a pessoa perde a motivação para a própria vida, perde aquele brilho, mas existe um gatilho importante. Acaba sendo o cérebro dando um alerta, dando um oi, ou a gente muda do estilo de vida, do jeito que a gente está lidando com a nossa realidade. O corpo vai dando recados. Sim, ou então eu vou entrar em falência. É mais ou menos isso. Então não é o fim da picada, mas assim, é quase isso, entendeu? Então é o momento de se repescar, se rever o estilo de vida, dar um novo significado para a existência e de alguma forma, muito mais do que diminuir simplesmente as horas de trabalho, rever todo o conceito dessa relação com uma atividade tão importante e que deve ser prazerosa, que é o trabalho. A tal da qualidade de vida, né, gente? Temos participações aqui, hein? A Eliette está dizendo que mora no Japão e aqui eles trabalham muito. E fiquei sabendo de algumas pessoas, inclusive, que acabam tendo problemas de tanto fazerem hora extra. O Fabiano disse, sou contador e nesse período de imposto de renda eu chego a trabalhar até 16 horas por dia. Fabiano Rocha de Itaperuna, no Rio de Janeiro. É muita gente que se identifica, é gente mandando comentário e também fazendo perguntas. A exemplo dessa aqui que a gente vai mostrar aqui no telão. Nós falamos ontem sobre hipertensão, lembra? Os hipertensos, os sintomas, os cuidados. Aí depois chegou essa questão aqui do Diogo Ronanelli. Em dias... Opa, cadê? Tá aparecendo ali na televisão para o pessoal. Não tá aqui para a gente, mas estava aparecendo na TV. Para onde vou? Lerei de qualquer maneira que a pergunta dele. Ele está perguntando se em dias mais frios existe a necessidade de ter um cuidado maior com o acompanhamento da pressão, doutor Fernando. Acaba acontecendo o seguinte, Elisa, nós somos animais homeotermos. O que isso significa? A gente mantém a temperatura do nosso corpo por volta de 36,5 graus para funcionarmos bem. Num dia frio, como existe uma tendência maior da gente perder calor, os vasos sanguíneos da periferia, eles tendem a fazer uma vasoconstrição. Eles tendem a fechar um pouco para que o sangue, em vez de passar pela periferia e, portanto, perder calor, fique mais contido dentro da caixa torácica e da cavidade abdominal. Quando isso acontece, o que ocorre? A pressão arterial tende a aumentar. Então, o indivíduo que já é hipertenso, ele tem uma chance maior de ter um pico hipertensivo. Isso principalmente no período da manhã, quando a gente acorda, inicia as nossas atividades. Existe também um pico natural do cortisol, que é um hormônio que faz parte da nossa vida de relação e, portanto, o risco maior de se desenvolver um acidente vascular cerebral, um infarto agudo do miocárdio e problemas correlatos. Então, geralmente o inverno, principalmente em lugares onde o frio é muito intenso, existe essa preocupação adicional com uma correlação do maior número de casos de eventos cardiovasculares, levando inclusive a óbito. Ou seja, quando chega o frio, quando chega inverno, todos nós sofremos com o frio, mas os hipertensos ficam com aquela pulguinha atrás da orelha de ter de prestar mais atenção ainda nisso. Então faz sentido a pergunta do Diogo. Totalmente. E, portanto, prestar atenção na pressão arterial é importante
durante o ano inteiro, mas nesse momento do ano existe uma maior vulnerabilidade. Por isso que a gente precisa ficar atento em diagnosticar e tratar de uma forma adequada. Pois é, para que tenhamos mais saúde. Próximo tema que a gente traz aqui, você já ouviu falar em acompanhamento genético do coronavírus? Já ouviste? Se não, não tem problema, a gente explica aqui para você. E por que é que eu estou te perguntando isso? A rede de saúde DASA anunciou que vai acompanhar a evolução genética do vírus em tempo real. Vão ser mais de 30 mil genomas sequenciados no período de um ano. A ideia é gerar informações para ajudar no combate à Covid-19. Doutor Fernando, vem aquela confusão, evolução genômica, genomas sequenciados. Traduz para a gente, por favor, doutor. Bom, tudo isso que a gente fala de variantes do coronavírus fazem a gente prestar atenção nesse assunto especificamente. Então, o que acontece? A variação genética do vírus constantemente faz com que a gente entenda o seu papel e o seu desenvolvimento biológico. E você imagina o seguinte, né, Elisa? Quando a gente fala de uma pandemia com muitas pessoas sendo infectadas ao mesmo tempo, você consegue entender que existe um coquetel de combinação de fatores. Então, eu tenho aqui a genética do brasileiro, que já é uma genética bem mista em relação às diversas etnias que constituem o nosso povo, e também a questão da genética do próprio coronavírus. A interação disso, entendendo que o coronavírus ele se multiplica de uma forma realmente alucinada dentro do corpo das pessoas, implica na existência de variações genéticas. O que isso faz nos preocupar? Com a existência de vacinas que sejam eficientes a combater todas as variações genéticas e entender se esses vírus mutados, se eles têm uma capacidade de maior efetividade ou então de uma evolução pior do ponto de vista clínico. Então, entender isso vai muito além do campo da filosofia ou da teoria. Eu preciso ter dados objetivos. E por que isso é tão importante e relevante? Porque, em termos de saúde pública, isso nos dá uma ferramenta importantíssima para tomar as melhores decisões. Então, quando a gente fala, por exemplo, em inteligência artificial ou então no auxílio das informações que a gente tem para tomar as melhores condutas, então talvez escolher a melhor vacina, escolher o melhor método diagnóstico e terapêutico, eu preciso dessa informação em tempo real. Então, muito mais do que saber simplesmente que é coronavírus, se eu consigo entender a assinatura dele misturada principalmente com a interação da nossa imunogenética do povo brasileiro, eu tenho uma informação muito mais precisa e, portanto, eu acabo tendo muito mais poder terapêutico. Doutor, agora a gente está vivendo um momento de uma guerra sanitária, né? Então, todas as vacinas têm sido solicitadas por todos os países. Cada um aprova a sua, mas é fato que está todo mundo de olho em um imunizante. É possível que, de acordo com esse acompanhamento genético, lá para frente a gente comece a observar alguns países chegando às considerações de, para cá é melhor tal imunizante, para outra região do planeta é melhor tal imunizante, de acordo com essas diferenças entre os povos, ou isso não existe? Isso pode acontecer. O que, na prática, a gente vive é que a gente tem um conhecimento geral, global da situação. Quando você refina o conhecimento e entende, por exemplo, por que esse vírus ele muda tanto de característica, se essas mudanças impactam e não no imunizante, ou se eu preciso bater de uma forma diferente no corpo daquelas pessoas para que a resposta imunológica seja mais eficiente. Então, tudo isso passa a fazer sentido a partir do momento que eu tenho esse conhecimento estabelecido. Muito bem, explicado pelo doutor Fernando Gomes. Doutor, temos aqui uma cena para poder encerrar o quadro de hoje, que é uma imagem que comoveu o ambiente hospitalar, comoveu profissionais de saúde. É uma professora de balé. Ela tem 21 anos, vejam aí a cena, ela se chama Maria Eduarda Pinheiro. Ela fez uma apresentação para os profissionais de saúde, também os pacientes do hospital onde ela se tratou de um câncer no rim durante a infância. Ela cresceu, se tornou uma bailarina, se tornou uma professora e voltou para agradecer à equipe do hospital e também para motivar os pacientes internados a persistirem nos tratamentos. Doutor, tem várias mensagens envolvidas aqui nessa imagem, né? Primeiro, levar arte para os corredores de um hospital e toda essa trilha sonora que é de emocionar todo mundo. E o fato dela ter combatido um câncer na infância e voltar hoje adulta como bailarina e com esse gesto de agradecimento. Que marcante que é isso, né? E principalmente, né, mostrando, né, Elisa, ela não simplesmente sobreviveu, ela está vivendo, ela está aí manifestando a inteligência corporal sinestésica, uma das formas mais lindas de arte, mais efêmeras, porque depois que a dança passou, só fica na nossa cabeça a memória, e agora que a gente tem registro, a gente consegue ver. E como
médico, eu posso dizer para você, é um agradecimento extremamente bonito e gratificante para todos nós que trabalhamos. Você percebe que não é um agradecimento para uma pessoa só, é um agradecimento coletivo, né? Porque, na verdade, dentro de um hospital existe um trabalho constante e uma união de corações e cérebros para resolver o problema de todas as pessoas. Muito lindo. Doutor, a gente está mostrando aqui o exemplo da Maria Eduarda, porque realmente a imagem é muito bonita, mas também é comum de vermos grupos de teatro que vão se apresentar, os próprios palhaços que entram ali nos quartos tentando trazer um pouco de amor e alegria para as pessoas. Animais, por exemplo, cães que às vezes fazem visitas guiados para poderem também levar um pouco de carinho para as pessoas. Em quais aspectos isso muda a cabeça de quem está ali tão mergulhado nesse ambiente hospitalar e às vezes tão movido por tristeza, por pensamento pessimista, envolvendo a própria saúde? Sabe que, Elisa, quando a gente tem um problema, é natural que a gente se sinta isolado de todas as pessoas e que o nosso problema seja muito maior do que o de qualquer outro indivíduo e muitas vezes sem solução. Quando a gente pega um exemplo como esse, você começa a ter uma identificação e você percebe que você faz parte. Então você acaba ficando incluído, porque qualquer paciente ali pode imaginar, quem sabe no futuro eu não posso vir aqui fazer uma apresentação do que eu estou fazendo com a minha vida depois que eu solucionar esse problema de saúde. Por isso que a gente percebe, né, que o amor acaba sendo universal e a única linguagem que faz sentido, principalmente quando a gente fala em restabelecer a saúde. Multipliquemos o amor sempre, não é, doutor Fernando? Encerramos com essa imagem linda da Maria Eduarda Pinheiro, de 21 anos. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. E pessoal, até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.